Eu vou pegar Não abra, querida. Não pegar do canto para tá modificar. doida para abrir. Nossa, sucos. Sucos, esses sucos são o quê? Suco, você pode generalizar. Tá, Qual sucos. que você toma, qual que você não toma e por quê? Sucos, eu não tenho costume de consumir sucos, tá bom? Mas assim, antes da reeducação alimentar, eu comprava muito suco daquele em pó. E era um suco que nem marca tinha, não era marca conhecida. Comprava 2 caixas, dava 30. Então a gente fazia um por dia. Só que aí que drink, tinha o que suco, tinha o que refresco. Aí, tipo assim, a gente fazia um por dia no almoço, eu fazia. Só que depois começou a ser pouco, então a gente começou a comprar 60, que era para o almoço e para janta. E o que a gente comprava era um que fazia 2 litros. Coisa que eu consegui tirar foi o suco. O Kaique não consome suco, é raro ele tomar alguma coisa junto. A Amanda também, suco em pó, não consome. O suco que às vezes a gente consome é quando a gente compra o natural integral, tá? Aí, laranja, né? Laranja, tem de uva, mas também, que nem antes, a gente consumia, por exemplo, eu fazia 2 litros, eu tinha que tomar pelo menos 3 copos de suco gelado almoçando. Bem. Hoje não, hoje se eu consumo, é assim, é um final de semana, sabe, que a gente quer caprichar mais um pouquinho, aí eu pego um pouquinho no copo, tanto que eu comprei até umas tacinhas hoje, né, que você coloca assim uns gelo, coloca só um pouquinho. Fica bonitinho, né? Amor, será que o que a gente errava, porque os pais ensinavam a gente comer e beber ao mesmo tempo? Porque o suco, que nem você não geralmente nós faz o suco na hora do almoço, mas se fizer, vamos supor, fora de horário de almoço ou de janta, café da tarde, que seja, vamos supor, 3 horas da tarde, tá calor, fazer uma limonada, é bem-vindo, não é? É bem-vindo, mas não temos esse costume. Nós não temos esse costume, talvez seja isso, mas senão a gente beberia mais, mas nessas horas assim. E é isso, então o suco, a gente não tem aquele costume de consumir, porém quando é comprado, a gente faz as escolhas que são integral, né, natural, que nem eu comprei maracujá para fazer suco, então eu bato, eu não coloco nada de açúcar, no meu suco, o Kaique também não, e é assim que a gente faz, tá? Então a gente não tem esse costume de consumir todos os dias, mas quando vamos consumir, a gente faz a escolha, né, mais natural possível, mais saudável possível. E dá super certo, né? Tá dando. Vamos lá. Molhos. Esse molhos pode ser ketchup, mostarda, maionese, molho tomate. Molhos, assim, eu compro, mas não é uma coisa que eu consuma, que nem maionese, eu compro na despesa, mas eu não tenho costume de consumi-la. O ketchup, mostarda, eu compro, mas assim, não que eu não consuma nada, mas é raro eu consumir, tá? É uma vez ou outra, deu vontade de comer um ketchup com alguma coisa, eu vou lá, coloco, mas é muito raro. É difícil. É muito difícil eu consumir ketchup. Mostarda, assim, quando eu faço que faz tempo que eu não faço também estrogonofe, né? Molho de tomate eu compro, por quê? Eu não tenho costumes de fazer macarrão, mas, assim, no molho de tomate, às vezes eu faço uma abobrinha, eu coloco um pouquinho de molho, né? Não é o sachê inteiro, mas eu compro. Mas também não é uma coisa que é feito todos os dias. Feijão. Feijão. No início da minha reeducação alimentar, eu tirei, fazia feijão para todo mundo. Eu amo feijão. Eu acho que o feijão, ele é o base, mas eu tirei. Mas né? dá gases. Mas eu tirei ele, tá? E assim, tem toda a história aí para vocês, né? Que do dia 15 de fevereiro até o dia 1º de maio, eu fiz adaptações para diminuir. No dia 2 de maio, eu tirei de vez, tá? O feijão. Só que, depois que eu emagreci, eu voltei a consumir. Porém, 2 colherzinhas de sopa. Hoje eu não como nem 2 colheres, eu como 1 colher de sopa de feijão. Mas o máximo, assim, seria 2 colherzinhas de sopa de feijão, tá? Porque eu acho que o feijão, ele é o base da alimentação. E preto?
Preto, perfeito, com a linguicinha, um bacon, nossa, Deus do Já céu. ficou pesado, né? Aí, às vezes, eu faço, aí eu pego uma colher de feijão e vou lá e pego um pedacinho de linguiça que tá lá, pego um pedacinho de bacon, um pedacinho, às vezes eu cozinho pernil junto, pego um pedacinho de pernil e monto como se fosse uma feijoada no modo light. Nossa, ainda saiu outro de dentro. Nossa, esse aqui é boa e ajuda muito a tirar a dúvida do pessoal. Óleo. Óleo. Compro, mas assim, o meu consumo de óleo de soja, né? Óleo de soja, você pode falar dos outros que a gente usa também, é o que você põe na salada. Assim, isso, então vamos lá, o óleo de soja eu compro na despesa, tá? Mas assim, eu não tenho costume de consumi-lo fazendo comida. Eu consumo ele como? Quando pede na receita, meia xícara de óleo, né? Aí eu coloco. Mas não tenho costume de consumir o óleo fazendo arroz, feijão, né? Por quê? Porque eu uso a banha suína que já tem aí no canal explicando e mostro até como que eu faço, tá? Então eu uso a banha suína para fazer a comida, mas eu já tentei colocar, por exemplo, a banha para fazer um pãozinho e não deu certo, ficou mega pesado. Não dá para substituir, né? Não, o pão ficou pesadão. Eu não sei se eu teria que fazer com menos, mas ele ficou muito pesado, tanto que ele não quis crescer. Então eu mantenho o óleo para as receitas, tá bom? Refrigerante. Não compro para o meu consumo, mas de vez em quando tem uma pessoa que coloca no carrinho o refrigerante. Quando a pessoa tá, como que é? Quando a pessoa tá ansiosa, né? Aí a pessoa aqui quer o refrigerante. Daí tem dia que eu bebo sim. Mas eu fiquei 25 dias sem refrigerante, né? Que foi no início do ano aí. Mas então, eu tomei, mas também não é sempre não. Não quer dizer que eu voltei a tomar não, né, amor? Perto do que a gente consumia, porque, gente, eu não consumo refrigerante, vai completar 3 anos. Mas era assim, a gente morava, né, na antiga casa, do outro lado da rua tinha um barzinho. E esse barzinho vendia coca retornável. O Xande, Amanda, corre lá pegar. Kaique, vai lá buscar uma coca. Então, as crianças iam buscar, a gente ia almoçar. A gente almoçava tomando coca, e aí começou a ficar, uma garrafa de 2 litros, começou a ficar pouco. Aí ele começou a comprar 2, 4 litros, e tomava assim no almoço. Chegava na janta, porque jantava, chegava na janta, eu fazia janta, tá calor, vai lá, busca uma coca. Então começou assim, ficar um consumo muito alto de refrigerante, ainda mais que era o retornável, era mais em conta, então comprava sempre. E aí eu tirei o refrigerante, tirei da minha vida. E como que eu consegui tirar o refrigerante? Eu, no começo, né, porque é o que eu falo, não adianta você consumir tudo hoje e amanhã você tirar tudo. Então, como que eu consegui tirar ele? Eu não sei se você lembra, Xane, mas eu comecei comprando aquela Sprite, que é uma garrafinha pequenininha, que é 0, que eu pagava R$1,09 na garrafinha, dava 2 copos. Depois eu comecei a comprar o H2O. Aí eu comprava aquele chá gelado, que era garrafinha, lembra? Que é o chá mate. Aí eu colocava gelo e tomava. Por quê? Porque eu tava tirando a coca, o refrigerante em si, coca, turbaína, enfim. Então, para eu não tirar de tudo, eu fui fazendo isso, eu fui consumindo outros que eu via na tabela que era 0, e aí fui tirando. Hoje, às vezes, que nem teve uma sexta-feira aí, que eu comprei uma garrafinha de H2O, né, e eu tomei, até o Kaique tomou, mas é assim, a garrafinha é pequena, então ela não dá mais que 2 copos, então a gente dividiu, acho que o Xande tomou, o Kaique tomou e eu tomei. Então foi uma coisa assim, deu vontade, mas o refrigerante em si eu não consumo mais, e refrigerante assim, quando eu vou consumir, é essas escolhas que eu faço, tá? Mas eu prefiro água. Então, mas eu compro porque o Xande consome às vezes e a Amanda também.
E quando, um final de semana que vai vir alguém em casa, eu compro refrigerante para ter aí. Não é porque eu não consumo que eu não vou comprar para outras pessoas consumirem, tá? Fica aí, quem não consome também é o Kaique, tá? O Kaique não consome refri. É, que a gente faz bastante, né? Substituindo, já falou do suco, né? O suco de melancia, né? A gente sempre faz ele. Minha barriga tá roncando. Sal. Acho que tá saindo até no... Ai, eu tô com fone. Será que tá saindo no fone? Deve estar, às vezes sai barulho. Meu Deus, gente, minha barriga tá roncando. Eu pensei nisso aqui agora, engolindo aqui. Vamos fazer um ping-pong, então. Sal. Sal. Pouquíssimo sal. O mínimo possível. Embutidos. Embutidos. Assim, não somos de consumir muito, mas eu compro às vezes. Que nem às vezes eu compro linguiça calabresa. Aí eu deixo aí, às vezes eu faço um pão recheado, né? Às vezes dá uma vontade de comer uma linguicinha cebolada, mas não é sempre igual antes. Antes eu consumia, quando eu não fazia ela fritinha, eu fazia ela com feijão, né? Ou no molho vermelho. Então, tipo assim, antes eu consumia linguiça calabresa pelo menos uma vez por dia. Se não era na janta, era no almoço. Hoje não, hoje diminuiu muito. Demora, muito. E linguiça, eu compro linguiça fresca também, mas quando a gente vai comer, tipo assim, no meu caso eu pego um gomo, tá? Não passo disso. Eu marquei uma aqui, mas não sei qual vai ser sua resposta. Integrais. Integrais? Assim, muita gente fala assim, tem que comer produtos integrais porque é mais saudável, é natural, é isso. Gente, na minha reeducação alimentar, eu raramente comprei produtos integrais. E eu falei até na última despesa, quando eu compro, é porque está na promoção. Tipo assim, que nem esses tempos atrás eu comprei o Clube Social Integral. Por quê? Porque ele estava mais em conta do que o Clube Social de farinha branca. E os dois é gostoso igual. O sabor eu acho que não muda nada. A diferença é que o integral tem umas pintinhas. Mas em sabor é a mesma coisa. Então eu pego o integral porque está na promoção. Não porque o integral vai te emagrecer ou vai ser mais saudável. Eu só compro por causa do valor. Mas eu ouvi dizer que as coisas integrais não são 100% integral. Tem a porcentagem da farinha branca também. Margarina. Margarina, nossa, era uma coisa que eu consumia demais. Gente do céu. O meu pão, ele não era pão com margarina, era margarina com pão, né? Então eu comprava assim, eu cheguei a comprar 2 potes de meio quilo, depois chegou uma época que o Xande já estava comprando 2 potes de 1 quilo. Lembra aquele potão Quali, de 1 quilo? Né? Isso, Quali, delícia. Então, assim, a gente consumia muita margarina. Quando eu comecei a fazer a reeducação alimentar, eu tirei. Aí, quando eu coloquei na minha alimentação, foi a manteiga. Então, eu uso manteiga, porém, em pouquíssimas quantidades, tá? Antes, além de eu comer errado, eu comia muito. Às vezes eu apertava o pão, assim, até caía um pouquinho, assim, né? Então, era muita manteiga. Hoje, não. Hoje... era muita margarina. Então, além de eu comer errado, eu comia demais, tá? E hoje não, hoje eu fiz escolha. Mas a manteiga é uma fortuna. Sim, gente, eu acho uma fortuna um pote de manteiga chegar a R$19. Porém, a gente consome pouco. Então, rende, né? Um pote é meio quilo com 400 gramas. Aquele pote... Não, ele é 1 quilo. Não é 1 quilo, não. Ah, é 1 quilo? Ou é meio quilo ou é 400 gramas, eu falei errado. 1 quilo é muita coisa mesmo. Eu acho que é meio quilo mesmo. Eu não sei se é 400 gramas ou meio quilo. Mas um pote daquele lá, dá pra gente passar o mês inteiro. E antes, meio quilo de uma margarina não passava semana, pra vocês terem ideia. Porém, eu compro margarina pra fazer algumas receitas. Eu tô parecendo um pedinte, né? Vamos lá, farinha. Já falamos de farinha? Farinha branca, assim, eu compro, eu faço as coisas com ela e eu consumo. Mas que jeito que você consome? Eu consumo a farinha branca nos bolos que eu faço, tá? Tem bolo fit? Tem muita receita de bolo fit até aqui no canal. Mas assim,
como, né, nós somos em 4 pessoas, às vezes vem visita em casa também. Se eu faço o integral, às vezes eles comem, mas não é igual. Então, eu faço um bolo com farinha normal, só que num valor calórico menor. Eu diminuo o açúcar, eu troco o óleo, eu troco o leite e consigo deixar ele menos calórico, tá? E manter o gosto da família toda, né? E aí, às vezes, muitas das vezes o Xande leva para o serviço também. Então, assim, a gente consome, mas é aquela coisa, não é em grandes quantidades. Você não falou do fubá. Fubá eu uso. Fubá eu uso, também não é aquela coisa todo dia, mas eu uso fubá para fazer bolo de fubá, menos calórico. Eu uso flocão, flocão também eu uso para fazer o cuscuz de frigideira, mas também não é uma coisa que todos os dias eu uso. Vocês veem aí, né, nos pratos. E tapioca, não sei se é considerado farinha, mas a tapioca, às vezes eu faço, mas é raro, né? Então é aquela coisa, você não precisa fazer cuscuz todos os dias, tapioca todos os dias, sabe? Bolos todos os dias. Dá para ir revezando. Arroz. Arroz, compro e hoje eu consumo. Mas quando eu comecei a reeducação alimentar, quando eu tirei o feijão, eu tirei o arroz. Eu fiquei 9 meses sem comer arroz e feijão. Nada, nem um grão. E quando eu voltei com 2 colheres de sopa de arroz, que é o que eu como até hoje, e uma de feijão, tá? Ah, mas como você conseguiu? Eu tirei o arroz e feijão, mas eu adicionei o legumes no lugar. Eu já comia legumes. Então, conforme eu tirei o arroz e feijão, eu aumentei o consumo de legumes. Tanto que eu ia fazer compra naquele varejão, lembra que tinha? Uhum. Nossa, ele me ajudou muito, aquele varejão, gente. Quanto legumes nós não compramos lá, hein? É muito bom. Então, eu aumentei o consumo de legumes, tá? Parece que tá acabando. Tá acabando. Tem mais 5. Doces. Consumo doce? Dificilmente. Mas assim, o doce em geral, vamos lá. Quando me dá vontade de comer doce, além das frutas, eu faço gelatina. Quando a gente sai, que, vamos supor, a gente tá lá vamos supor, no Fazenda. A gente jantou, eu vou lá dar uma procurada no doce. Normalmente eu pego uma fatia fina de pudim, ainda eu divido com ele. É muito raro eu consumir doce. Uma coisa assim que eu consumo, o açúcar, eu consumo açúcar, por exemplo, na bolacha e aonde mais? O sorvete. Sorvete entra como doce. Só que antes a gente comprava 2 potes de sorvete. Às vezes o Xande chegava do serviço com aquele potão de sorvete de 2 quilos, lembra? Fascino, né? Trufadinho. Ele chegava em casa, às vezes ele comprava a casquinha e a cobertura. Aí ele chegava 2 horas em casa. Eu trouxe sorvete, tá calor. Aí montava, já ia os 2 quilos naquela hora mesmo, gente. Hoje, a gente chupa sorvete, só que hoje você trocou o sorvete de massa pelo picolé. Picolé, tá? Então ele compra picolé de fruta, normalmente é de limão, de maracujá, né? E aí a gente consome. É bem leve, né, esse que a gente e ele é pequenininho também, o picolé é pequenininho, então ele engana você, né? E você fica, ele tem pão chupando picolé e é pouquinho. Açúcar, já falamos? Açúcar eu compro, entendeu? Consumo, mas em poucas quantidades. Foi o que eu falei, eu consumo aonde? Eu não adoço meu suco quando eu tomo, eu não adoço café, né? Mas eu uso o açúcar nas receitas. Então, quando eu vou fazer um bolo, no começo eu usava o mascavo, eu usava o demerara, mas hoje, né, que eu já emagreci e já me adaptei a comer menos, então hoje eu uso o açúcar até o refinado, mas assim, em poucas quantidades. Quando eu vou fazer uma receita, é pouquinho açúcar que eu coloco. Então, tipo assim, se eu for dividir, vamos supor, meia xícara de açúcar para um bolo, metade do bolo o Xande leva para o trabalho. Depois eu faço um monte de fatias. Então, na hora de consumir mesmo, acaba sendo bem baixo o teor de açúcar, tá bom? Mas eu compro sim, porém bem menos. Nós já chegamos a consumir 10 quilos de açúcar no mês. Lembrando que as crianças eram bem menores. Hoje, 2 quilos de açúcar eu passo o mês de boa. Por quê? Porque eu uso só para fazer receitas. E adoçante? Não me adaptei. Eu tenho em casa, mas eu não me adaptei a usar. O Kaique também não adoça. A Amanda não adoça café.
e o Xande também não tá Também adoçando. não. Ele não gosta, mas ele não Eu adoça. não gosto, mas não adoço, não. Eu não gosto, mas se eu adoçar é pior. Esses dias eu tava fora de casa e eu acabei tomando café com açúcar. E aí eu lembrei do que a Amanda me falou. Ela falou, mãe, eu tomei café com açúcar fora de casa e tinha gosto de xarope. Aí na hora que eu tomei o café, veio essa lembrança que a Amanda tinha me falado, né? Uhum. E realmente, não é que o café sem açúcar é a coisa mais gostosa do mundo, mas quando você acostuma, na hora que você coloca um pouquinho de açúcar, você já vê a diferença. Deve estar exagerado. Né? Dá a impressão que tá ruim. Essa é a impressão que eu tive. Vamos lá, só falta 4. Bolachas. Bolachas, compro, consumo, porém em poucas quantidades. Ah, mas a bolacha não é saudável. Não, não é saudável. E no nosso mundo eu ainda não conheço uma pessoa que seja 100% saudável. Eu compro a bolachinha? Compro. Se é uma bolachinha salgada, eu consumo 4, 5 bolachinhas com um pouquinho de manteiga ou requeijão, eu vou revezando para dar a impressão que eu estou comendo bastante. Bolachinha, rosquinha, às vezes eu pego 4. Vou tomar café hoje eu vou tomar com rosquinha, vou modificar o café. Aí eu pego lá umas 4, 5, molho no café, como, entendeu? Foi o que eu consegui substituir o pão. Mas também não é saudável. Não é saudável, mas se você for consumir o pão ele é muito mais pesado do que uma bolachinha, tá? Muito mais pesado, já fiz o teste e eu me sinto estufada, então eu prefiro a bolachinha. Tem 3 aqui, mas eu vou pôr a sequência aqui. Leite. Leite. Consumia leite até pouco tempo, acho que faz uns 2, 3 meses que eu tirei o leite do meu café, porém era um dedinho que eu colocava, né? Mas eu consegui tirar, hoje eu tomo café preto, sem açúcar, sem adoçante e sem o leite. Porém eu compro por quê? Porque pode chegar uma visita de repente em casa, né? Aí você vai fazer um cafezinho, vai ferver um leite para oferecer para a pessoa. Nas receitas também. Às vezes eu faço uma vitamina. Mas é coisa muito rara, nossa. Água. Água, essencial. Água é vida. Água. Água é vida, beba bastante água, gente, porque a água é essencial não só para o emagrecimento, o organismo necessita de água, o nosso corpo precisa de água para ele sobreviver. Se você consome muita gordura, mas você bebe bastante água, você consegue eliminar aquela sujeira do seu corpo, né? Então, se você consome muitas coisas, vamos supor, muito refrigerante, muito industrializado, mas você não bebe água, aquilo vai acumulando tudo. Se você bebe água, a água ela vai, não que ela vai fazer todo o serviço sozinha, porque coitada da água, né? Mas ela ajuda você a dar uma limpada no organismo, né? Então, bebam água. Água é fundamental para tudo. Você saber se está bebendo muita água ou pouca, né? Pela cor da urina, né? Sim. A urina, o certo é ela sair transparente. Tirando a urina da manhã, a primeira urina, ao longo do dia, a sua urina é para ela sair transparente. Começou a ficar escura, o consumo de água tá pouco. Exceto quando eu como a beterraba, né? Aí sai toda vermelha. Bom, ficou por último aqui, não é uma compra, mas sabe, sem querer ele ficou por último mesmo. Para você indicar algum exercício baseado no que a pessoa come. Vamos supor, baseado no que a pessoa come. De repente, eu não aguentei comer um bolo. O ideal é fazer uma caminhada? O exercício que eu vou indicar é o básico de todos, que é gratuito, você não paga nada. A todo mundo, né? Ele é um exercício acessível a todos, foi o exercício que eu fiz, que eu emagreci. Foi a única coisa que eu fiz. Eu não fiz academia, não fiz nem assim, vou fazer só pro braço, só pra barriga. Não. Eu fiz esse exercício que ele é acessível a todos. O que é? Andar, gente. Fazer caminhada. Andar. Desde que respeitando o limite do seu corpo. Por quê? A rua é pública. Você pode andar em qualquer lugar. Então, escolhe um lugar para você fazer esse exercício. Um lugar que seja plano. Não escolha morro, porque o morro ele vai judiar do seu corpo, né? E vai judiar da sua respiração. Então, procure um lugar que seja plano. Um tênis, né, bonzinho para não judiar do seu pé, né, uma roupa confortável e vai fazer uma caminhada. Eu falo 20 minutos pelo menos, por quê? Porque qualquer pessoa que passar num médico, ele vai olhar para você e vai falar assim, você precisa fazer uma caminhada pelo menos 3 vezes por semana
de 20 minutos, tá? Isso aí é a indicação base de qualquer médico, porque todo mundo da família fala, eu fui no médico, o médico mandou eu caminhar 20 minutos, pelo menos 3 vezes por semana. Aí a pessoa fala 20 minutos como se fosse uma vida. Uma vida, sendo que é uma coisa... Isso que ele fala pelo menos 3 vezes por semana, né? Para a pessoa não ser totalmente sedentária. Então, caminhada, para mim, no meu caso, emagreci, lógico que junto com a reeducação alimentar. Não quer dizer que você vai comer de tudo e vai fazer a caminhada e vai emagrecer. Não. Você tem que fazer uma reeducação alimentar, abrir mão de muitas coisas e adicionar a caminhada. Então, a caminhada, além de ela te ajudar a emagrecer, porque ela ajuda, ela vai te ajudar com o batimento cardíaco melhora, a circulação sanguínea melhora, a sua respiração melhora muito, a sua mente, porque você vai caminhar, eu gosto de caminhar em lugares abertos, porque eu vejo outras pessoas, mesmo que é de longe, eu vejo o movimento da cidade, eu vejo tudo. Então, a caminhada é vida, tá? Então, ela vai te ajudar em tudo, além do emagrecimento também, tá? Tem mais alguma coisa? Não, é só isso aí. Acho que esse foi o vídeo que o Xande queria tirar essas perguntas de mim. Você gostou? Gostei, achei bacana. Deixa nos comentários o que vocês acharam. Deixa também se vocês tiraram alguma coisa da alimentação de vocês, se vocês adicionaram uma coisa que você nunca consumiu e hoje você consome, né? Que você fez uma troca, deixa nos comentários, deixa o que vocês acharam do vídeo, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, né, se foi interessante para vocês, o que for bom, vocês absorvam, o que vocês veem que não foi bom, vocês deletam, tá bom? A minha intenção é sempre somar na vida de vocês. Lembrando sempre, pessoal, que muita coisa ela se baseou no dia de hoje dela, né? É que nem eu falei, teve muitos itens que no início da reeducação ela não consumiu de jeito nenhum. A base, quando ela fala poucas quantidades, de repente você está começando agora, é bom às vezes nem consumir, né? Gente, a minha reeducação alimentar, ela foi baseada em quê? Tá? Para ser mais específica. Café com leite, o leite era só um piguinho, café, sem açúcar, sem adoçante, e comia ali 3, 4 bolachinhas de café com leite, ou comia um pouquinho de biscoitinho, sabe, junto, era isso. Na hora do almoço, era legumes e a parte de proteína, frango com bastante legumes, bastante verdura, e não tinha o arroz e feijão. Isso no início, tá? Nos primeiros 9 meses. Nada de refrigerante, nada de suco, bolo, quando eu comia, eu fazia o fit, tá? Que eu já tenho receitas no canal, não comia nem o outro bolo, era só o fit. Janta, eu ainda jantava no comecinho, mas eu fazia sopinha, fazia sopinha. Faz sucesso a sua sopa, hein? A sopa dela faz muito sucesso. Fazia sopinha para comer, agora quando entrar o frio eu vou voltar à era da sopa aí, mas eu fazia sopinhas para comer até que eu consegui tirar a janta, tá bom? Então basicamente era isso. Nos intervalos era uma fruta, normalmente era a pocã que eu falei para você, às vezes eu pegava uma uva, era a fruta que tinha em casa, tá? Eu fazia com o que eu tinha em casa, tá bom? E pipoca também. Quando eu comecei a tirar a janta, eu adicionei comer pipoca à noite. Quando eu me sentia ansiosa, pipoca. Fazia uma pipoca lá, uma xicrinha, sentava, pipoca feita na panela, não é de micro-ondas. Sentava e ia comendo devagarzinho. Só para dar um resumo para vocês, tá? Essa era a minha base do início da minha reeducação alimentar. E é isso. Então, vamos encerrar? Vamos encerrar, pode encerrar. Então vamos encerrar o vídeo por aqui. Deixa nos comentários o que vocês acharam, sugestões de vídeos pra gente também. Não esqueçam de avaliar o vídeo, que é muito importante pra gente. Um beijo para todos vocês, fiquem com Deus, que Deus abençoe todos vocês e até o próximo vídeo. Se eu consigo, você consegue. Tchau, pessoal. Tchau.